Fuck My Brain. É hora de dar um boom na sua mente. Está começando um delicioso episódio da F My Brain. Aqui a gente fala de todos aqueles assuntos que bugam a nossa mente, que tiram o nosso sono e que, no fim das contas, afetam a nossa saúde mental. Gente, e o episódio de hoje? Vamos ao tema. O tema de hoje é Estou sem rumo na vida. Fuck My Brain. E para falar sobre esse tema, nós trouxemos uma pessoa que tem um rumo muito claro na vida dela. Ana Volpon, ela é uma especialista em psicologia positiva, neurociência e mindfulness, além de ser terapeuta ayurvédica, podcaster, mentora e palestrante de bem-estar. Com uma abordagem multidisciplinar, ela tem como missão ser uma agente de transformação na vida das pessoas, ajudando-as a alcançar o equilíbrio perfeito entre corpo, mente e espírito. A Ana Volpon acredita que através de ferramentas simples é possível despertar a consciência e desfrutar de uma vida mais saudável, longa e feliz. Ana, muito obrigada por você estar aqui. Muito obrigada a vocês, esse trio maravilhoso, que eu já tô encantada. Assim, muito obrigada pelo convite, uma honra verdadeiramente participar do Fuck My Brain. Vamos fazer isso. A começar aqui apresentando a tríade, que a tríade está por aqui. Eu sou a Marina Machado. Eu nem vou falar do que eu sou especialista, eu sou só a Marina Machado, gente. Agora a Luciana Chiesa, que está à minha frente. Eu voltei do espaço. Aliás, se alguém reparar, tem vários outros adesivos agora no meu computador, não tem só Fuck My Brain, porque, enfim, eu tô no espaço ainda, gente. Luciana Chiesa, que é expert em gestão estratégica e inteligência de mercado, também é Luciana Chiesa. Ai, gente, que maravilhosa. Ana, obrigada por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Eu acho que esse tema é tão importante para nosso desenvolvimento pessoal. Acho que todo mundo precisa, de alguma forma, no dia que a gente vive, ainda mais com essa sociedade, achar um pontinho aí de equilíbrio dessa tríade que nos faz ser humanos, né? Então, obrigada pelo convite, estou super feliz. Vamos pro bate-papo, né? E ela aqui também maravilhosa, Natália Mestre, especialista em branding e estratégia para marcas e pessoas. Natália Mestre. Oi, pessoal. Oi pra todo mundo que nos ouve, nos assiste. Oi, Ana, seja muito bem-vinda. Já falei que até cozinhar eu já estou aprendendo com você, olhando seu perfil. Já sou uma seguidora de tempos. Então, tô muito feliz que você tá aqui. Acho que a gente tem muita coisa pra conversar. Então, bora pro papo? Bora botar um rumo nesse negócio, mas só depois que você clicar. Ó, pega o dedinho, clica aqui, se inscreva agora. Faz já, aproveita, vai, inscreve e aciona o sininho pra você não perder nada. E tem um plus, gente, porque a gente tem um clube de assinatura no YouTube. Por exemplo, quem tá no clube de assinatura de R$ 4,89, é que assim, ridículo o valor, já tem respostas dos nossos convidados, você manda pergunta, a pessoa responde, fica só pro clube de assinatura, você vai concorrer à nossa caneca maravilhosa. E, enfim, tem muita coisa legal no clube de assinatura, então participe lá no YouTube. Lembrando as nossas redes, no YouTube, @canal FMyBrain, no Spotify, @FMyBrain, e nós estamos também no Deezer, Google Podcast, em tudo quanto é lugar possível. Se tem uma ondinha de rádio, uma ondinha de internet, a gente tá lá também. E no nosso Instagram, atenção meninas, @fmy.brain. Dito isso, estou sem rumo na vida é uma coisa muito forte. Eu acho que em algum momento da vida, quanto mais a gente vive, a gente se perdeu em algum ponto, ou ficou na dúvida, né, de pra onde vou, quem sou, o que faço, ou eu estava num caminho, não sei se esse é o caminho, e é natural do ser humano. O problema é como caminhar a partir daí. E ao buscar para esse tema, Ana, eu achei uma pergunta que alguém jogou na internet para algumas, enfim, X. E a pessoa diz o seguinte: olha a situação desse ser humano. Boa noite. Estou em um momento da minha vida de total incompreensão. Eu olho para o passado e eu vejo que não sou nada, olho para o futuro e não sei como fazer nada, nada para existir, nunca namorei, sou isolada, sem amizades, não tenho emprego, não sei do que gosto profissionalmente, me sinto amarrada, quero vencer isso. Fazer as coisas, ter amigos, um amor, uma profissão, mas não sei como dar um passo. Tô perdida de mim. Não terminei de ler, mas vou parar, porque o negócio segue desse jeito, onde ela termina dizendo, tô sem rumo total. Meu pai. Tá é mesmo. Quase vir aqui. Deixa eu te dar um abraço, vamos conversar. Vamos lá. Não, me manda um e-mail direto, assim, porque dá aquela necessidade urgente de ajudar a pessoa Vamos fazer alguma mesmo, coisa, né? Não dá essa vontade? Então, o que eu queria começar perguntando pra você é assim, necessariamente é ruim estar sem rumo na vida ou às vezes é um chacoalhão importante?
Eu acho que eu fiz uma pergunta com uma afirmação, mas enfim. Minha opinião, tá? Sempre. Minha opinião. Toda mudança requer quebras e rupturas, certo? E quando você tem que romper com algo, a gente tem aquela necessidade do ser humano de saber até onde isso vai dar, como é que vai ser o outro lado, né? Como é que vai ser lá? E a gente não sabe, porque não existe essa bola de cristal. A gente pode se calçar de tudo, de todas essas ciências holísticas, né? Não sei nem se a gente pode chamar de ciências, mas sei lá, pode ir pra numerologia, pode ir pro tarô, pode ir pra... Mas assim, não tem, porque a gente, além dessas previsões todas, existe o livre-arbítrio, existe as circunstâncias que vão acontecendo na vida. Então, quando a gente precisa tomar atitude, assumir as rédeas da própria vida e mudar, sem dúvida alguma, você vai ter as bases estremecidas. Porque se você não tiver as bases estremecidas, você não tá provocando. Você não tá sendo provocado e você não tá provocando. Certo? Sem dúvida. Não, e eu acho que a gente começa como ser humano, passa pelo controle. Eu acho que quando a gente tá sem rumo, a gente perdeu totalmente o controle. E eu acho que assumir que você não tem rumo já é algo super difícil. Porque você tá no incontrolável, você tá perdido no espaço. Então, quando eu tento enxergar um pouco, e essa frase tão, essa fala que a Marina trouxe tão forte, porque eu sempre, na minha vida, olhava que algum lado meu tinha que estar equilibrado. Então, de alguma forma, eu buscava o equilíbrio no meu corpo. Eu não tô feliz com o meu corpo, mas eu tô feliz na minha vida pessoal e eu tô feliz no meu trabalho. Não tô feliz com o meu corpo, mas eu tô feliz de outra... Então, eu sempre tentei buscar algum desses três elementos, até um pouco do que você tá falando, que a gente vai falar um pouco sobre a sua especialização de corpo, mente, né, e o espírito, de alguma forma, acho que ajuda nisso. Mas quando a gente tá totalmente perdido, eu acho que o sem rumo é perdido, acho que falta uma conexão da base para entender o que eu, como eu me construí, como eu cheguei até aqui, não é que vai me levar daqui para frente. Então ela se perdeu em tudo, né? Porque tudo que ela se construiu, que a pessoa se constrói, não é o que vai levar ela daqui para frente. Mas você falou uma coisa, uma palavra que ela pega muito, o controle. E afinal de contas, a gente tem controle sobre o quê? A gente quer controlar tudo, só que a gente não controla nada. E quanto antes a gente cair essa ficha, melhor. Porque a única coisa que a gente controla, eu falo muito disso, são os nossos pensamentos. E a pessoa que tá perdida desse jeito, ela não acredita que ela tem controle sobre os pensamentos. Mas ela pensa que ela vai ter o controle sobre todo o resto. Essa é a verdade. Pensa se já não aconteceu com vocês. Total. Então a pessoa, ela tá tão no fundo do poço que ela não acredita que ela tem controle sobre os pensamentos dela. E essa é a única boia de salvação. É o único caminho, é a única saída. Ou ela assume isso, e aí sim dá uma guinada na vida e vai se encaminhando. Porque a pessoa, para chegar nesse ponto, ela tá num auto-julgamento, uma falta de autocompaixão, uma falta de auto-amor. E, gente, ninguém não construiu nada, não existe isso, né? Então, é reconhecer também as pequenas conquistas diárias. A gente tem essa coisa da comparação. Nossa, eu já tô abrindo várias caixas aqui, mas isso aí. Já tô coçando a cabeça. My brain. Mas assim, a gente tem essa questão da comparação. Então, eu não sei a história dessa pessoa, Claro. mas a história que ela está contando, essa narrativa, realmente é verdadeira? Ela tá se comparando com quem? Ela tá se comparando com ela mesma? Ou ela tá se comparando com a vizinha, com a modelo da capa de revista, com aquela foto toda retocada, toda de filtro, Sim. né? Então, assim, o buraco é bem mais embaixo. Com certeza tá olhando por uma ótica que já tá completamente viciada, né? Uma ótica que não tá olhando, porque como você colocou, é impossível você ter passado uma vida e não ter visto valor em nada do que aconteceu, né? Mas eu achei muito interessante, Ana, você falar do pensamento, que então, na sua visão, qualquer início de tentativa de mudança tá na mente. Na mente. Tá no pensamento. E como é que eu consigo, então, começar a controlar o meu pensamento, a ensiná-lo a pensar
Porque assim, o que eu acho que deve ser difícil quando você tá perdido? Você não sabe muito pra onde ir, então você não sabe nem como direcionar o seu pensamento. Então como é que eu posso começar a falar, bom, mente, me ajuda aqui juntos, tá aqui a faísca da gente achar o caminho pra onde a gente vai. Então, eu vou desconstruir um pouquinho o que eu acabei de falar, porque é mente, mas hoje os estudos já mostram que mente e coração, que são órgãos completamente distintos, eles são conectados. Legal. Então, não é mente pura, eu não tô aqui trazendo a racionalidade, porque não é sobre isso. É muito mais sobre o conjunto do sentir e o pensar. Se essas duas coisas não andam juntos, você tá desconexa, né? Então, essa capacidade de você se conectar e pensar com o coração, e aí a gente cai para a intuição. Aí a gente adentra realmente no nosso ser existencial. Aquela fagulha que existe dentro de todos nós. Tem gente que tem isso mais expandido, que é a tal da consciência expandida. Tem gente que tá extremamente coberto em inúmeras camadas, inúmeras facetas, inúmeras sobreposições para transitar no mundo. São defesas, são apresentações, são maneiras de se sociabilizar que as pessoas vão criando e se desconectando de si. Então, quando a gente volta pra dentro, quando a gente vai desencapando tudo isso, e aí a gente se sente perdido, porque você pegou todas aquelas muletas que você foi construindo ao longo da vida e você acha que aquilo é a sua essência. E pra você chegar no seu eu interior, você tem que se despir disso tudo. E aí a pessoa se sente perdida. Ai, vai ganhar 10 já. Muito bom. Olha. Yes! Eu vivi pra isso! Pronto, agora pode ir. Agora Eu vivi pra isso! fazia um tempo que eu não trazia, porque não é todo tema que tenho livros em casa que eu li, grifei, mas esse tema eu trouxe duas coisas, até porque você já tangenciou algumas coisas, eu queria... E o pessoal gosta, né? Fica perguntando que livro é e tudo mais, então eu vou só duas citações aqui. Um é do livro, atenção quem tá só no Spotify, William Ury, Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, o primeiro passo para qualquer negociação, conflito ou conversa difícil. Eu acho interessante porque esse livro não é apenas sobre trabalho, né? Porque ele fala assim, William Ury descomplica os desafios que atormentam até os negociadores mais experientes. Como conseguir o que eu quero quando eu não sei o que eu quero? Como deixar de ser meu maior inimigo e me tornar o maior aliado? Portanto, esse livro vale ponto, parágrafo, travessão. E aí um trecho que ele fala aqui, quem é o responsável por atender às minhas necessidades psicológicas fundamentais? Se nossa resposta for outra pessoa, está na hora de recuperar o poder de nossa vida e nosso futuro. Total. Vamos meditar sobre isso rapidamente. O outro livro, os dois já têm um bom tempo. O Márcio Fernandes é uma figura até bastante conhecida. O Márcio Fernandes, no livro O Fim do Círculo Vicioso, como a filosofia de gestão vence a crise e o pessimismo, ele foi eleito o líder mais admirado do Brasil 2 vezes pela Você S.A. Tem um trecho aqui que eu achei muito simpático. É muito mais fácil manter tudo como está. É muito mais fácil não transformar nada e deixar todos no lugar de sempre. Fora do jogo, desanimados e frustrados. Então, depois eu tenho uma citação dele para mais para frente, ok. A gente tem que fazer mudanças. A gente tem que começar a se mover. Mas existe um conforto muito grande em reclamar. Né? Eu quero ficar aqui, não vai dar certo, não vou conseguir. Aí as pessoas vão dando sugestões, não, mas eu não posso, não, mas eu não consigo. Não, e você não entende do que eu tô falando, você não entende da minha vida, todos os meus problemas. Então, a pessoa coloca tantos nãos na frente dela que realmente não vai caminhar. É lógico. Mas é necessário fazer algum movimento, é necessário caminhar para algum lugar e aí buscar alguma coisa que você talvez nunca tenha feito. Pode ser conhecer um lugar, de repente dizer sim para algo que você sempre disse não, enfim, algo diferente para ter um resultado diferente. E eu entendo, e aí queria ouvir de você, Ana, com relação à proposta do comportamento de manada. Porque a gente quer se encaixar em caixinhas. Então, todo mundo faz isso, eu faço. Todo mundo faz isso, eu faço. Se eu não consigo me encaixar, eu me sinto deslocada. Então, eu não atendi às expectativas da sociedade. Na busca, de novo, aqui para a nossa conversa, eu cheguei num texto de um cara que eu entendo que é de Portugal, chama Andrea Iório.
Eficiência é para robôs. Eu acho que as pessoas têm que ser ineficientes de propósito, testando, experimentando coisas novas, fazendo coisas divertidas. Isso é de onde as novas ideias surgem. Se você ler as biografias de pessoas que foram extremamente bem-sucedidas, vai perceber como elas também tiveram períodos na vida onde se sentiram perdidas. E, por isso, devemos abraçar essa sensação. Top. Você sabe quando eu mais, falando do efeito manada, quando eu tava mais perdida na vida e não percebia? Quando eu tava cumprindo o meu papel social, ipsis literis, como eu entendia que eu deveria transitar nessa vida. Então eu saí do interior, de uma família classe média, somos em 4 filhos. Meu pai e minha mãe, assim, deram o melhor deles pra gente, em termos de educação e estudo. Todos fizemos intercâmbio pelo Rotary. Enfim, realmente a gente teve uma formação fomos escoteiros. Uma formação, sempre alerta. Uma formação dentro das possibilidades deles, de valores principalmente, muito, muito eficiente. E meus pais sempre trabalharam, CLT. Para mim, aquele era o caminho. Eu tinha que o quê? Ir para São Paulo, numa cidade grande, me formar, arrumar um bom emprego, ter um bom salário, seguir a vida, casar, ter 2 filhos, e era isso que eu tinha que fazer. Esse era o meu papel. E eu fiz exatamente isso. Entrei numa empresa, fiquei 9 anos na primeira empresa. 9 anos. Entrei como estagiária, saí como gerente de 2 hotéis, muito bem sucedida, reconhecida, plena. Fui para outra empresa. Em 20 dias, conheci o meu marido. Quer dizer, mais um check ali na vida, né? Mais um check na vida. E fui, casei e fiquei 11 anos nessa empresa. E meu marido é um dos meus maiores incentivadores. É o meu maior incentivador, sem dúvida alguma. Mas naquela época que eu tinha 2 filhos pequenos, porque daí foi isso, né? O plano não era casar, um filho, outro filho. Vamos lá, um filho, outro filho. E fui indo. E nessa época ele falava, não, fica onde você tá, porque eu tinha essa querência, acabei de inventar essa palavra, de sair, de me movimentar, de entregar mais. Eu tinha muita energia, muito fogo, eu sou pita. E queria... E ele falava, calma, fica onde você tá, essa vida combina com a gente, e tá tudo bem e tal. Bom, fui ficando 11 anos, gente. Eu fiquei 11 anos. E minha criatividade... O que eu fui fazer? Eu cortava o cabelo. Eu mudava os móveis de lugar. Eu me separei. Voltei. Gente, assim, nada encaixava. Mas como nada encaixava se tava tudo certo? Do lado de fora, né? Foi a fase mais perdida da minha vida. Porque eu tava cumprindo com um papel social que me era esperado, que eu, na minha imagem de criança, dos contos de fadas, toda aquela circunstância, era o que eu tinha que fazer na minha cabeça. Só que eu não aguentava mais, eu tava adoecendo. Eu adoeci várias vezes. E aí fui fazer triatlon, virei triatleta. E não é que eu virei triatleta. Aí eu tava numa equipe que eu achava meio iniciante. Fui pra uma equipe de ponta. O treinador dessa equipe é o atual técnico de triatlon da Seleção Brasileira de triatlon. Caraca. Eu era essa. E eu achava que era de cair no sofá e ficar comendo manteiga de amendoim. Mas Ana Volpon faz o quê? Vai ser triatleta. É isso, gente. Entendeu? E aí fiz um meio Ironman. Então, quer dizer, não tava feliz no trabalho. Aquilo que você estava falando, Lu. Não estava realizada no trabalho. Não estava totalmente encaixada na minha vida pessoal, porque, né, tava tudo certo, mas não tava. Fui tentando aparar essas arestas, fazendo rupturas importantes e sérias, muito sérias. E até uma parte aqui, quando eu me separei, eu falava para as minhas amigas. Eu perdi um marido porque eu nunca casei pra me separar. Nunca foi a ideia. Mas os meus filhos ganharam um pai. Então eu só tive ganhos com essa separação, claro. Principalmente porque depois eu voltei, né? Com o mesmo marido, entendeu? Então, assim, foi tudo ótimo, entendeu? Só que a gente não sabe o final da linha. Claro. Então eu não sabia que ia ser tudo ótimo.
Eu fui uma corajosa, Sim. entendeu? Muito louca pra alguns, mas eu fui uma corajosa. E eu fui corajosa, assim, porque eu tava perdida. Então, assim, eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria. Tudo incomodava. E depois, quando eu, então, já tava de novo casada, que a gente ficou 1 ano separado, e consegui mudar de emprego. Consegui sair da hotelaria, eu tinha esse sonho de sair da hotelaria, precisava sair da hotelaria. E fui pra uma outra indústria, tinha um puta salário. Cargo executivaça, entendeu? Montei o projeto que fui contratada pra montar. Entrei numa empresa que tinham 2 pessoas que me detestavam. Saí da empresa depois de 2 anos, abri 6, 7 estados no país, tinha 17 pessoas embaixo de mim, com 4 gerentes. Então, assim, organizei, sabe? Fiz o meu papel, entreguei. E aí, ainda assim, não tava feliz. Ainda assim, não tava encaixada. Ainda assim, me sentia perdida. E aí, eu falei, cara, tá, assim, 40 já bateu, sabe? Já não tenho mais o tempo inteiro do mundo. Eu sempre achei que nunca achei que a vida fosse curta, sabia? Nunca achei que a vida fosse curta. Eu sempre achei que eu fosse ter tempo. Mas aí bateu os 40, eu fiquei meio com pressa. Eu falei, nossa, acho que eu... Não, dá uma outra percepção. Acho que eu tô um pouco com pressa agora. E aí, pedi demissão. Que pra mim era pular do penhasco, entendeu? Como assim? Aquela garota que saiu do interior e que tinha que ganhar grana e que ganhei. Como que vai pedir demissão? Se tá tudo certo, tá tudo organizado. Você tá numa empresa top... Enfim, pedi demissão, eu fiquei mais perdida ainda. Porque eu tive um luto do corporativo, entende? Teve um luto da história Tive contada. um luto da história contada. Bom, aí a história, acho que a gente tem que ir pra próxima pergunta, né? Porque eu nem sei mais o que eu tô tão envolvida aqui, Mas, caramba. também, mas você se achou no que você tá fazendo agora. Então vamos fechar esse assunto. Eu tava tão perdida em tudo isso, que eu tava entregando tudo que a sociedade esperava de mim, que na verdade o que eu precisava era entregar o meu propósito. E foi isso que eu achei então. Nessas idas e vindas, nesses contextos todos diferentes, e aí quando eu pedi demissão, eu sabia que eu queria dividir o meu estilo de vida, que eu entendi em algum momento que era diferenciado. Eu não achava que era. Eu achava que, gente, como assim você não consegue fazer isso? Como assim você não faz? Como assim? E aí, de tanto ouvir as pessoas virem me procurar e pedir conselho, e pedir dica, e pedir isso e aquilo, eu falei, não, realmente, eu tenho um mindset que é um pouquinho diferente. Por que é diferente? Então, tudo isso que eu leio, que eu aprendo, que eu fui estudar, eu me identificava demais. Eu falava, cara, sou eu. E aí, eu vi que tinha, então... estofo. Eu me senti validada, entendeu? E eu falei, então realmente é algo que eu posso compartilhar, né? Então vou fazer isso aí que eu tô fazendo agora. Muito bem, ok. Nossa, eu fui pra tantos lugares de reconhecimento. Eu faço eco a sua história na minha. Mas eu me separei, mas não voltei. Mas eu faço muito eco. E eu acho que quando a gente fala sobre o momento que eu também vivi, esse que eu chamava da sua validação social, era um checklist. Eu sempre falei, eu fiz um checklist na minha vida, eu cumpri meu checklist e eu não era feliz. E isso me deu uma dor muito grande. Porque eu olhava pro lado e me comparava com pessoas que não tinham conseguido chegar à metade do lugar de onde cheguei. E eu me sentia uma ingrata com a própria vida. Como que eu não sou feliz, Luciana? Você tem que ser feliz. É isso, você foi direcionada para isso. Você cumpriu todos os passos. Passo a passo para a felicidade. E eu não sou feliz. Quando eu cheguei no ápice, eu não era feliz. E acho que isso é algo que é um rompante que eu fiquei sem rumo. E a minha conexão pro sem rumo foi no dia que fui mandada embora. Então acho que para algumas pessoas é no momento de uma escolha, outras não é quando você escolhe. Ali eu fiquei realmente, porque eu me fortaleci no profissional. E aí, com o passar do tempo, acho que eu fui cada vez mais entendendo que o meu destino era entender que não era ali que você tinha que se fortalecer. Você tinha que achar um equilíbrio para você perceber as relações de uma outra forma e não é para o outro, é para você. É como você se sente, é como você se valida, é como que você se constrói ao longo dessa trajetória. E eu acho que isso para mim é uma grande virada. Eu venho desde 2018, quando eu saí da minha última empresa multinacional, corporativa,
executiva, alto escalão, né? Eu falo que hoje em dia eu olho tudo ali, são os minions, né? De alguma forma, não querendo desconectar, mas acho que falta uma autenticidade, você não é permitido ter o seu verdadeiro eu, as pessoas falam do mesmo jeito, as pessoas se comportam, as pessoas se vestem do mesmo jeito para sobreviver àquele ambiente. Cruel. E isso eu acho que hoje, agora de fora, eu falo, gente, eu era aquela pessoa. E hoje eu não abro... gostava de ser aquela pessoa. E queria cada vez mais ser aquela pessoa. Mas começou a criar um abismo gigantesco dentro de mim, daquilo que realmente era meu sonho de vida, que era ser mãe. Aquele caminho na qual eu estava sendo traçada para sobreviver, ele era totalmente, inversamente, né, próximo ao que eu realmente era o meu maior amor da minha vida, que era ser mãe. Então, quando a minha filha nasceu, eu fiquei muito triste. Entrei em depressão. O maior sonho da minha vida me deixou no meu pior momento emocional. Então, eu tive algumas voltas e eu não entendia também porque eu estava triste, sendo que eu realizei meu maior sonho. Mas porque eu não tive essa conexão direta do amor materno. Eu me perdi. Tem, né, Lu? Tem não quero te interromper, mas a depressão pós-parto, ela é química também. Né? Então tem um agravante aí, que não é só pelo desencaixe ou pelo propósito, enfim, é uma questão química que acontece e acomete muitas mulheres. E que não era falado. E não era falado. E, gente, eu tô falando de 11 anos atrás. 11 anos atrás, não é que é 20, minha filha tem 25. Sim. Não, há 11 anos atrás, a minha diversão era amamentar jogando Candy Crush. Você não tinha, nem o Google não era tão forte na fonte de pesquisa, ou pessoas falando sobre vários temas de estar sem rumo, ou tá tudo bem, é assim mesmo. As minhas referências eram externas. E o externo nunca te contou a verdade, né? Da dor, da maternidade, da depressão. Sim. Mas eu queria, conectando com tudo isso, eu queria te perguntar, Ana, em que momento, e aí só um outro parênteses, você tem muitos componentes pra mim de uma pessoa extremamente determinada. Quando você fala pra mim, eu fui ser triatleta, pronto, acabou, porque pra ser um triatleta você abre mão. Né? Você abre mão. Total. Abre mão, eu não sei abre como mão. É que eu dei conta. E eu acho que na vida 4 anos, eu não sei como. Você abre mão de tanto pra você ser tão determinado daquele objetivo. E aí a minha pergunta o que você acha na sua trajetória que tem esse seu componente de determinação tão grande que não faz você desistir? Nossa, que pergunta, hein? Fuck my brain. Cara, eu acho que eu só posso atribuir a minha criação. Não vejo outro, assim... Quais são os nomes mesmo das pontezinhas do DNA? A, T, G, N, C, não é uma coisa assim? Acontecer com G. Acontecer com G? Isso. Olha só, a pessoa foi bem na... A pessoa que um dia achou que fosse ser médica. É o DNA. Oi? Agora chegou Agora tem que voltar umas casinhas. Abraço, New Eu nessa aula, eu vivi essa aula. Será que eu tenho que responder TDAH, alguma mas, coisa agora? É a tabela periódica. Eu só queria entender por que a Marina Alguém me trouxe isso. Não, eu entendi Não, o que gente. você quer dizer. E ela decorou a tabela periódica. Não, é tabela periódica. É a forma bonitinha mesmo. Quando você pergunta, Marcelo que imprimiu. Impressora 3D. Impressora 3D. Vendo, ia perguntar. Porque quando a Lu perguntou faz o coisa que boa, faz dela isso, Sim. e ela falou provavelmente a criação, aí eu lembrei, falei, às vezes é o DNA, porque a pessoa nasce Com o DNA da construída determinação. pra ir pro triatlon e não pra manteiga de amendoim, entendeu? Não, eu assim, eu não sei da onde que vem, mas eu acho que é um treino, tá? E é um treino de mindset de crescimento. Então, assim, eu costumo brincar com isso, eu falo pras minhas mentoradas, eu falo, pra mim tudo é fácil. E é óbvio que não é tudo fácil, mas eu gosto de pensar que seja. Porque não importa de onde você veio, é claro, gente, não tô aqui simplificando nada, tá? Mas, vamos lá, simplificando então. Primeiro é uma questão de expectativa. As pessoas acham, de repente, que elas têm que ser a melhor violinista. Ela tem que estar na orquestra sinfônica, entendeu? De Londres. Para você aprender violão. Violino. Violino. Precisa disso tudo? Não precisa. Você pode se divertir no processo? Pode. Pode querer piano
Eu aprendi piano quando criança. Meus filhos estavam lá fazendo aula de música, eu tinha que levar, ficar esperando de braço cruzado. Eu falei, não, também quero aprender. É esse mindset de curiosidade, de aprendizado constante. Eu não tenho preguiça de aprender, né? Então vamos lá fazer aula de piano, vamos. Tem horário? Tem. Vou fazer aula de piano. Tô lá me divertindo, ocupando meu tempo. Finos, Diana. Ocupando meu tempo. Perfeito. Meu filho foi se apresentar no final do ano, eu falei, quero me apresentar junto. Aí ele na bateria e eu no piano. Foi uma porcaria a minha apresentação. Mas assim, eu tava lá me divertindo, entendeu? Ele mandou bem, nossa, eu fiquei nervosa e tal. Acho que tem um pouco de autocrítica demais. Não, tem, mas assim, é só pra contextualizar que, primeiro, então tem uma questão de expectativa, a gente se cobra muito, eu me cobro muito, eu sou virginiana, essa coisa do controle, nossa, dou aula, sabe? E aí, eu já reconheço isso em mim, então, é a minha luta de vida, não ser controladora, não ser super julgadora, né? Eu só tô lembrando no inglês de judgmental, mas de ser pita vata também, de ser muito focada, muito determinada. Então aí, são os doshas do Ayurveda. Tá. E aí é uma constituição minha, porque tem Pita, Vata, Pita e Kapha. Cada um tem suas características. A junção de dois, você pode ter a junção de dois. Na verdade, nós somos os três, mas em proporções diferentes. Eu sou Pita Vata. Pita, quem é Pita, é uma pessoa extremamente focada, determinada. Então, vem de constituição. Vem um pouco da genética, sem sombra de dúvida. Pronto, Mal, seu DNA. Porém, se você tem um mindset de crescimento, você entende e aprende que tudo é treinável. Então, quando eu brinco com as mentoradas ou nas redes sociais falando que tudo pra mim é fácil, é porque se eu chegar com aquela ideia de que até a Marina falou aqui, que uma mudança requer coragem, requer que você vá atrás, e aí você começa se dando desculpa, porque isso não vai dar, isso é chato, isso é difícil, você mina ali mesmo a ideia. Sim. Entendeu? Então, é fato, é tão claro quanto isso, porque tudo é energia. Ah, pronto, já ligou lá a fricolelê. Não é fricolelê, gente. Não é. Tudo é energia. Você pode pesquisar onde você quiser. São plataformas diferentes de trazer essa frase de maneiras diferentes, mas no fim, elas falam a mesma coisa. E eu adoro ir atrás desculpa, mas imagina. Eu adoro ir atrás de várias fontes, entendeu? Assim como eu gosto eu sou da religião católica por nascimento e tradição de família, mas eu adoro conhecer, sabe? Eu acho que é sobre isso. Então, você vai cruzando as informações, você vai cruzando os dados e você chega nisso aí. Nossa, mas eu acho, sabe, que pra mim é tudo uma questão de a história que você conta de você pra você mesma, sabe? Cada vez... Você ganhou 10 na pergunta, mas juro, pergunta, já cada vez mais que eu vivo, que eu vou, eu falo, é sobre a história que você decide contar pra você. Se você vai ser a da história da dificuldade, se você vai ser a da história do, quero me divertir, sabe? Quero passar por essa vida mais leve, quero passar por essa vida menos leve. Mas eu queria voltar na questão do propósito, sabe? Porque você e a Lu contaram histórias meio parecidas, que é de passar um tempo, de conseguir, de viver tempos não no propósito e buscar o propósito. Mas eu acho que também a gente tem propósitos novos ao longo da nossa vida, né? Porque a gente se recicla, a gente passa a querer, de repente, novas histórias também. Sim. Não necessariamente porque a que você tava antes não tava tão legal, é que, de repente, aquilo também não faz mais sentido. Sim. Então, queria te ouvir nesse sentido, Ana. Tipo, como é que a gente faz pra tá aberta a olhar isso, né? A você olhar pro seu passado e falar, olha, não é que eu não era feliz, isso daqui foi essencial pra eu chegar aonde eu cheguei hoje, tô no momento bom, mas eu quero outra coisa, porque eu mudei, porque eu amadureci, porque eu tô com essa postura aberta. Então, como que a gente se mantém olhando esses novos propósitos das nossas vidas? Sim, excelente essa pergunta, porque é isso, a gente tá em constante crescimento. Se você tá parado no lugar, você tá morrendo, essa é a verdade. Porque ou você tá crescendo ou você tá morrendo. Não existe o meio termo pra essa questão de evolução, né? E a gente vai mudando a maturidade, ainda bem que a gente vai mudando, a gente vai ressignificando as coisas, a gente vai recontando histórias. Então, de maneira alguma, tudo aquilo que eu vivi foi essencial para eu chegar até aqui.
Nada é descartado. Nem os traumas, nem os tropeços, nem os calos. Tudo foi essencial. Tudo, desde a minha tenra infância. Para eu chegar aqui com a cabeça que eu tenho hoje, com as motivações que eu tenho hoje, e com o que eu vou levar disso tudo eu carrego comigo. Não tem descartar. Até a gente estava falando do filme, né? Do Divertidamente 2, que é recente. E lá... spoiler, vai. Vocês têm que assistir o filme. No começo, a Alegria, que acha que ela vai comandar a vida da protagonista... Aliás, nem sei se ela é a protagonista, ou se é a Alegria que é a protagonista. Ela quer descartar as emoções negativas. E depois, no final do filme, ela entende que não dá pra descartar, que tudo aquilo é o que constitui aquela pessoa. E não existe, né? A gente tenta classificar as emoções positivas e negativas, mas na verdade, as pesquisas mais recentes mostram que não tem essa classificação, tudo é emoção. E aí, na verdade, a sua realidade é a interpretação que você dá sobre essas emoções. E aí, por isso que você tem essa questão do controle do seu pensamento. Porque se você pega uma ideia que tá ali, já é uma ideia que você vê, que é uma ideia que volta, vira e mexe, ela volta na tua cabeça, e ela tá ali te minando, cara, corta. Até por isso tem pessoas que têm tudo e são infelizes, né? E continuam não tendo aquela sensação de preenchimento. Você pode ter tudo, você pode ter o dinheiro, pode ter a... E como tem, né? E como tem, E é como impressionante. Agora, eu queria puxar para uma conversa que eu senti muito e acho que é muito frequente, que são mães sem rumo. Porque o virar mãe te apaga de um jeito, e de muitas vezes consciente, porque eu falei, eu não tenho que existir, a minha existência é absolutamente total para os meus filhos, para o meu filho 1, depois meu filho 2, que eu fiz com mais parcimônia, mas assim, você tem aquela primeira fase onde ele totalmente depende de você, e você fica full time, aquela coisa louca, você tá exausto, você não dorme, você não sei o que lá, você volta a trabalhar, você faz tudo, né? E aí num certo momento, você fala, cadê eu? Onde que eu fui parar? Né? Porque eu me dediquei totalmente e amando e querendo e entendendo o papel e tudo mais, talvez até demais, podendo ter dividido com outras pessoas essa criação, esse cuidado, mas tem uma recorrência desse eu me apago quando viro mãe por um período. E eu digo um período não necessariamente meses, alguns anos, né? Sim. Tem gente que deixa de trabalhar por um período mesmo, não tô falando só da licença maternidade, e aí a pessoa vai retornar para o mercado já mudou, a carreira dela tá totalmente afetada por isso, é realmente ficar sem rumo. Então você se perde de você como mulher, você se perde de você como pessoa, você se perde de você como profissional, e o mercado também não enxerga mais você direito. Então a mãe sem rumo, eu acho que é um negócio que a gente podia tangenciar, porque não é brincadeira. Você se retrair para entrar num papel que você ama e tudo mais, mas daqui a pouco você tá com falta daquela sua essência que tá ali, latejando. O difícil é porque quando a gente vira mãe, a gente... E depois quer buscar aquela essência e voltar a ser o que era, é o famoso impossível. Porque você não volta a ser nada. Você é um novo eu com uma nova realidade. Sim. É o se permitir voltar a fazer coisas que você gosta e a ter uma voz egoísta, que é o maior problema. Isso. Porque eu preciso verbalizar para a família, para o mundo, para a sociedade, que eu quero fazer isso para mim e talvez vou ter que deixar o filho com a avó. Isso. Que eu vou ter que... Não, eu opto por isso, não opto por aquilo e talvez isso impacte e que tá alguma tudo coisa. bem. E que tá tudo bem. Mas é muito mais um processo de autopermissão do que de um problema, né? Mas é voltar a investir em você. Vou no cabeleireiro, porque você tá largada. Né? Vou botar uma roupa, porque você não precisa existir e tudo mais. Então, é o se permitir voltar a pelo menos ter a sua autoestima. E vai de pouquinho em pouquinho, fica aqui pelo menos uma sugestão, porque a mãe sem rumo é uma realidade e é um trabalho que não vai ser um estalo, mas que é importante você se permitir. E eu queria complementar, assim, que você, mãe, nova mãe, fazer o que realmente é essencial. Não queira fazer tudo, não queira dar conta de tudo como eu fiz. Imagina, ninguém fazia a papinha do meu filho. Eu tinha estrutura para isso, ninguém fazia. Só eu. Ninguém dava banho no meu filho. Só eu. Com uma barriga
de 9 meses para ter a outra. Porque eu tinha 2 bebês. Ninguém dava banho no meu filho, só eu. Então eu não dava espaço. Depois eu tava cansada, falava que meu marido não ajudava nada. Mas é claro, eu queria controlar tudo, absolutamente tudo. Então isso é um grande erro. E a gente tem essa coisa, sim, animal mesmo, de proteger, de fazer e tal. Eu queria fazer uma pergunta que a gente entrasse um pouquinho sobre a parte de alimentação. Acho que eu venho lendo muito, escutando muito sobre. A gente vem por várias formas aprendendo a ter mais equilíbrio na vida, de alguma forma, né? A gente sabe que a musculação é importante porque as coisas estão conectadas. Então, você falou um pouco, né? A nossa mente e o coração sempre foram órgãos distintos, mas na verdade eles são muito próximos. E cada vez mais a gente escuta, o intestino é o segundo cérebro, né? O papel dos órgãos, da gente em emoções, nessa conexão. E a gente numa sociedade que veio ensinada a resolver tudo, né, por fármacos. Então a gente tem que tomar algum remédio para resolver alguma dor. Remédio. Só que remédio trata, né, um problema, mas ela não é o cerne ali para resolver e curar da onde está vindo isso. Então eu queria que você contasse um pouquinho essa sua jornada na Ayurveda e como que a alimentação ajuda nessa composição, nessa busca do equilíbrio entre corpo, alma, né, e espírito. Sim, é muito legal, porque, na verdade, a gente, para sobreviver, a gente precisa de um combustível. E o combustível, ele vem nada mais da onde? Do que a gente se alimenta, do que a gente consome, do que a gente bebe, do que a gente come, né? Então, partindo desse ponto, o que você vai escolher como combustível? Eu não era a pessoa que cozinhava. Quando eu cheguei, você falou, eu aprendi a fazer o ovo com cúrcuma e tal. Gente, eu não fazia nada. E olha que eu tenho uma mãe que cozinha super bem, minhas irmãs também cozinham bem. Eu não fazia nada. Eu era capaz de... Nossa, se eu contar minhas experiências culinárias aqui, é outro podcast. Ruínas culinárias. E aí... Falei, não, eu também posso fazer isso. Pode não ser fácil pra mim, mas assim, nada que... Gente, depois de YouTube... Sim, tudo ficou tudo mais tem tutorial. fácil, vai. Então eu sou no começo eu era aquela pessoa que eu tinha que ler 5 vezes a receita e assistir 2 vezes o vídeo pra conseguir fazer. Hoje não, hoje já tô mais sabidinha. Mas tudo se aprende. Então pra mim a alimentação realmente é fonte de energia. E a alimentação inadequada, ela causa inflamação de baixo grau, que é a causa da grande maioria das doenças. E ela não inflama somente o seu corpo, ela inflama a sua cabeça, ela inflama a sua alma. É isso, gente, a energia vital, então, voltando, pra gente sobreviver, a gente precisa de combustível. O que a gente se alimenta se transforma em ojas, que é o néctar da vida, em sânscrito, que é o que flui e alimenta todas as suas células, ou ama, que são toxinas. Se você não tá com a sua microbiota em ordem, com todos aqueles seus soldadinhos ali, realmente fazendo a sua boa digestão, para que você tenha uma boa nutrição, não importa tanto o que você está comendo, mas como você está digerindo. Claro que importa, tá? Não vão me levar a mal, mas assim, se a sua digestão não está adequada, você vai comer o orgânico, as coisas maravilhosas lá da bandeira boa do posto de gasolina e não vai digerir bem. E vai ser transformado em toxinas. Em contrapartida, de repente, você não tem o acesso ao orgânico ou algo que seja mais premium, mas você tá com a digestão tão boa, tão bacana, tão equilibrada, que você transforma em néctar e fluidos de boa energia para se alimentar, para alimentar todas as suas células do seu corpo, todo o seu organismo. Então, ficou claro? Super. Então, também assim, é algo que a gente também tem que se apropriar e conhecer mais sobre o que comer, quando comer. Não é só o que, é o quando. Então, no Ayurveda, a gente tem que se alinhar com o ciclo circadiano pra gente não ficar dando murro em pontas de faca. O ciclo circadiano, ele rege a nossa vida de uma maneira muito natural. Agora, tem gente que insiste em falar, eu sou noturna. Amor, não é. Não é. Você só não se conhece, tá tão viciada nessa tua rotina que não é noturna. Não existe. Nós não somos animais noturnos.
tá? Nossa fisiologia não é constituída para isso. Claro, mas eu trabalho, nossa, o que eu recebo de comentário quando eu solto isso, mas eu trabalho à noite, não sou eu, gente. Não sou eu que tô falando isso, entendeu? Isso vem de 5.000 anos atrás. Ok, tem pessoas que precisam trabalhar à noite, mas tá mexendo na tua saúde, ponto. Quanto antes você puder mudar, melhor, né? A gente tá aqui falando de saúde, do ideal. Sim. O bom é inimigo do ótimo, então... Agora, quantas e quantas pessoas, que aí sim é a maioria da população, que tá lá ligado no celular ou vendo um filme de terror ou de violência pra pegar no sono. Você acha que esse sono vai ser que jeito? Vai ser de qualidade? Não vai. E aí o Ayurveda, bom, já tô falando de sono, mas pra falar do Ayurveda em termos de alimentação e ciclo circadiano, o Ayurveda recomenda que a sua principal refeição seja no horário do almoço, principal refeição em termos de quantidade também, no horário do almoço, e que esse almoço seja no pico do ápice do seu fogo digestivo. E esse pico é ao meio-dia. Então, até 1h30 da tarde, aí você tá com pita fazendo essa transformação do alimento no seu ápice, né? Porque pita tá associado também à digestão. E aí você se beneficia disso. Se você for fazer a sua principal refeição às 9 horas da noite, Nossa Senhora. você vai ter uma indigestão terrível, isso não vai ser digerido, isso vai ser digerido no dia seguinte, você vai causar inchaço, gases, refluxo. Tem gente que tem refluxo, que passa mal à noite, que tem o sono super agitado, não sabe por quê. É porque come tarde, come muito e come tarde. Né? Então tá tudo interligado. Assim, o Ayurveda traz... Tudo que o Ayurveda fala é muito básico. É muito básico. Só que as pessoas têm a necessidade de pegar uma solução que seja a mais rápida possível. E a mais eficiente possível. Então, você tá com dor, beleza, vai lá e toma um remédio pra dor. Passou a dor. Só que dali 15 dias é em outro lugar. Tá com dor, Dali exatamente. 1 mês é em outro lugar. Dali 2 anos, você tá totalmente estragado. E você não percebeu aquele primeiro sinal. Você não foi cuidar do básico, que era dormir melhor, que era acordar cedo, que era se alimentar direito, que era fazer exercício físico, que era acalmar a mente. Então, assim, dá trabalho, gente. Ana, bom, sigo você e você fala muito sobre abundância, né? Eu acho que se a gente colocar tudo que a gente quer nessa vida, pensar assim, né? Quando a gente tá sem rumo, a gente quer um novo estado de abundância na nossa vida, seja ela profissional, seja ela pessoal, seja ela de relacionamento. Ó, a Marina nem olha pra mim, de relacionamento. E eu queria que a gente tangenciasse, já que a gente vai pro fim do programa, em hábitos. Você falou que você fala de ferramentas simples. Como é que a gente pode cultivar essa visão da abundância, então, no hábito, no mais simples, para que a gente comece a construir esse futuro em termos de abundância pra gente? Sim. São coisas realmente muito simples, você já deve ter ouvido falar, até da sua avó falando sobre isso, mas assim, apreciar o belo. Gente, um ambiente bem organizado, limpo, já faz diferença. Um vasinho, não, nossa, eu não tô com dinheiro pra flor, o orçamento da flor não tem esse mês. Gente, uma folhinha. Eu agora que tô morando no interior, eu vejo a natureza entrega tudo. Entrega mesmo. Essas flores e essas folhagens caríssimas, que às vezes eu passo ali na Oscar Freire, tem um cantinho ali, uma esquina, que vende toda a folhagem que tem no meu quintal. Toda a folhagem. Nossa, na minha casa é cheia de folha, cheia de flor. Eu pego o que tem lá no quintal, entendeu? Organiza e aprecia o belo. Que seja... moro em apartamento, cidade grande. Gente, sai na janela, abre a janela, olha pro céu. Você vai encontrar um buraquinho de céu. Olha pro céu, olha pro horizonte e se apreciar o belo. Prática da gratidão. A prática da gratidão é treinável. Treinável. E aí eu começo, né, ensinando a pessoa a pegar um caderninho bonito, tá? Nada feio, gente. Um caderninho bonito. Não aquele capenga caindo folha, não. Caderninho bonito, uma caneta bonita, não aquela que vai ficar falhando. A gente tá falando de abundância, com tinta boa. E começa no caderninho, anota 5 coisas pelo que você é grata hoje.
Hoje. No dia seguinte, repete. No dia seguinte, repete. Faça isso ao longo de muitos dias. Pelo menos 21 dias. No mínimo 21 dias. Não pode repetir. Você vai ver que você vai ter que começar a observar a sua vida de forma tal que você enxergue a abundância naquilo que você não enxergava. Naquilo que você achava simples demais. Naquilo que você achava bobo. Naquilo que você achava sem sentido. Será que é bobo? Será que é sem sentido? Ou será que você que tá querendo camuflar tudo, plastificar tudo, tá com aquela expectativa lá em cima? E gente, não é que não é pra ter expectativa, não é que não é pra ter meta ou vontade demais. É claro que eu tenho fome de viver. Eu tenho assim... Uau, sabe? Eu sou apaixonada pela vida. Eu sempre quero mais, mas antes de querer mais, eu sou extremamente grata pelo que eu tenho, pelo que eu sou, de onde eu vim. É isso, ó, todas essas histórias, esses perrengues. Tudo valeu. Tudo valeu. Só fazer Tudo um valeu. adendo, né? Que eu acho que conecta muito com o que ela falou com o começo da pessoa que você leu o relato. Eu acho que é muito interessante isso, né? Quando a gente se sente sem rumo, a gente lembrar de onde a gente veio, né? A gente lembrar do que a gente já passou. Eu acho que ajuda muito a você falar, cara, eu cheguei até aqui, eu não sou uma pessoa completamente sem nada. Eu posso, nesse momento, não saber ainda a direção, mas eu tenho eu cheguei até aqui, sabe? Eu acho que você conseguir reconhecer da onde você veio e as coisas que você passou pra chegar até aqui, ele te faz muito mais forte pra você ir, mesmo que ainda você não saiba pra onde, mas você sabe que você vai, sabe? Eu acho que é essencial, pensando nos pontos de conexão aqui do término dela com o começo do programa. Sair do papel de vítima e virar protagonista, exatamente. né? Ninguém vai poder fazer isso por você. Ana Volpon não conhece, mas eu tenho um livro chamado Diário da Gratidão. Então, você quer um caderninho bom pra escrever, porque aqui é prática de gratidão, você vai ganhar um, eu vou te dar. Não está em livrarias, Posso? porque, Esse é por seu favor, ou é esse é meu? meu. Não, esse é seu. Ai, meu, Deixa eu só ver se eu peguei o certo. Peraí, Ou você é não o tá seu com... com as suas anotações? Não, esse aqui é seu. Gente, eu não sabia mesmo que Só top. que eu não vendo esse livro em livraria, porque eu gosto de autografar pras pessoas, eu vou no correio, eu que embalo. Eu só vou sair Então, daqui se alguém autografada. Não vai, você tem um para você. Então tem exercícios, e aí depois tem um espaço para... Olha aí, gente, Marina Machado. Resolveu o teu problema, amor. Só que você tem que pegar o livro E fazer. e fazer. É um prazer. Obrigada. Muito legal. Mas pera um muito pouquinho, top. eu ouvi agora, vocês ouviram? Sim. Sem depressão, a Luciana não ouviu, mas a Nath ouviu. Eu ouvi. Ouviu. Eu ouvi e fiz biquinho. Momento de... É hora do boom. Fuck my brain. E na hora do boom, a gente dá aquela arrematada, 1 minutinho para cada uma para falar sobre esse tema tão interessante. Eu acho que todo mundo que nos ouve já sentiu, pode estar sentindo e talvez venha a sentir, que é o estou sem rumo. Natália Mestre. Essa semana eu postei uma frase que eu amei, que eu fiquei pensando sobre isso e acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui. Que é, as melhores histórias começam com início, medo e sim. Eu acho isso tão lindo, porque assim, o medo, ele vai fazer parte. Quando você sente que você tá sem rumo, o medo vai te acompanhar. É aquilo que você mesmo disse no começo do programa, né? A gente não sabe onde a gente vai chegar. Então ninguém vai te dar essa resposta, então isso te causa um medo. Mas eu acho que o sim, eu gosto de trazer essa coisa do sim, que é eu tenho que dar um sim para esse novo momento. Eu tenho que dar um sim para descobrir esse novo rumo. Eu tenho que dar o sim para me olhar e tentar descobrir dentro de mim o que tá lá, que tá me dizendo que de repente eu preciso de um novo passo, eu preciso de um novo caminho, eu preciso de um novo trabalho, de uma nova carreira, de um novo relacionamento, preciso sair de um casamento que não tá legal, enfim. Eu preciso me dar esse sim, eu preciso me dar essa chance de ir entender qual é o próximo passo. Então, pra mim, todas as vezes na minha vida que eu me descobri sem rumo, eu entendi que eu ia com medo mesmo, e eu entendi que eu tinha que dar um grande sim pra mim, pra Natália aqui de dentro, e falar, Natália, por que você não tá feliz? O quê? É muito autoconhecimento. Então, eu fui me descobrir muito em terapia, muito mesmo.
fui realmente, assim, me olhar e tentar olhar a Natália na essência, muito menos no papel social que a gente trouxe aqui, muito menos do que, olha, o que as pessoas esperam de mim e o que eu quero, né? O que me faz me sentir brilhante? Foi uma pergunta até que o meu terapeuta esses dias trouxe. Quando que eu me sinto brilhante? Me sinto brilhante sendo eu mesma, me sinto brilhante na minha essência. Eu acho que isso traz muito um direcionamento para que você se ache, confie em você e vá, mesmo que seja com medo, mas vá. Sim, top. Nota 10. Luciana Chiesa, o seu boom. Eu queria dar um relato, né, para as pessoas de uma pessoa que já viveu sem rumo. Acho que mais do que falar, e eu não tenho nenhuma academia para ser uma professora, né, de como a Ana tem aqui para falar para a gente, mas eu já passei por isso. Eu já passei por inúmeros momentos na minha vida que eu me senti sem rumo. E eu acho que o que me conectou a isso foi o meu pensamento, sempre que eu conseguiria passar por mais essa etapa. Então a Ana fala sobre a fome de viver. E eu acho que pra mim, quando você tem essa fome de viver, ela realmente é a faísca que faz você passar por esses momentos que você entende que você tá sem rumo. E ao longo dessa minha trajetória, entender com a minha consciência muito mais expandida, e eu acho que os pensamentos, ele realmente tem poder, e eu acho que você só consegue de alguma forma organizar, porque você não controla, você organiza os seus pensamentos na sua direção mais propositiva. Então, para mim, é uma escola de vida organizar meus pensamentos de uma forma mais propositiva, porque todos nós temos momentos de vulnerabilidade, no qual as nossas emoções mais fortes, aquelas que não são o nosso lugar de fortaleza nessa vida, nessa jornada, elas tomam um protagonismo na nossa vida. Então, a partir do momento que eu entendo que eu consigo organizar os meus pensamentos e ajudo a ponderar de uma forma mais propositiva, eu consigo viver momentos mais vulneráveis sem tanta dor. Então eu sempre falo para as pessoas, para o meu time constantemente, difícil vai ser, não pode ter tanta dor. A dor, ela pode permanecer por um tempo, mas ela tem que ir embora. Então eu acho que tudo na vida, quando a gente está sem rumo, a gente fica desesperado. Porque você de alguma forma está totalmente desconecto, mas você tem que achar ali aquela sua faísca, aquele seu fiozinho condutor que vai te ajudar nessa fome de viver a passar por mais essa etapa. Então eu acho que é um pouco disso, e a consciência que momentos assim vão acontecer novamente. Não existe essa utopia do momento sempre feliz, da gente estar sempre perfeito. Acho que isso é grande, esse meu grande aprendizado com 41 anos. Eu estou vivendo este bom momento, mas é um bom momento com muita dificuldade, mas eu não tenho mais tanta dor nos momentos difíceis como eu já tive antes. Sim, muito bom. Nossa, 2 notas 10 seguidas. Muito bem, muito bem. Eu queria... A minha relação com a falta de rumo é um pouco de abraçar a falta de rumo como um sinal de que tá na hora de mudar, né? Então, não é falta de rumo, é pausa para entender para onde eu vou. Só que aí você pode estar no papel de vítima ou você pode estar no papel de protagonista. Você escolhe, sempre você escolhe, né? Então você pode ser a vítima, você pode ser protagonista. Então eu vou trazer 10 passos para como encontrar uma direção e dar um rumo na sua vida. O povo adora isso, né? Eu achei, porque assim, tá difícil, não sei nem por onde começa, então tá bom. Como que eu tô me sentindo? 1, 2... Reflita sobre todas as áreas da sua vida, porque ninguém vai fazer mudança nenhuma, nem saber nada para onde eu vou, se eu não pensar, não entender, não sentir aonde eu estou. Identifique as mudanças que você deseja realizar, porque aí você já olhou como é que eu estou me sentindo, como é que estão as áreas da minha vida, o que eu quero mudar. Defina objetivos baseados nos seus sonhos. Acredite no seu potencial, talvez a parte mais difícil de todo esse processo. Converse com pessoas que chegaram aonde você deseja estar. Dá para pular etapas se você não cometer os mesmos erros. Seja grato pelo que você já tem. Talvez eu colocaria isso como primeira coisa. Adote uma postura positiva em relação à vida. Faz toda a diferença. Vamos reorganizar esses 10 passos aqui. Dê uma pausa das redes sociais. Terceiro passo. Tá fora de ordem. Ele ganhou bastante. E tenha paciência, pessoas, para esperar coisas. Paciência. Pra gente, com certeza. Pra gente. Tenha paciência para esperar coisas que levam tempo para acontecer. Isso, gente. Pronto, acabei meu boom. Agora é você, Ana A paciência Volpon. tá em falta. Bom, pra mim é o seguinte... Não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, tá no passado, tá no futuro e não tá
no aqui e agora. Já ganhou Que 10. é o único lugar onde você tem possibilidade de ação para fazer diferente. As pessoas carregam o mundo nas costas da culpa, uma culpa tão grande, uma vergonha tão grande, arrependimentos absurdos. Não adianta. O que já foi, já foi. Pega isso como experiência, porque não dá pra jogar fora, né? Às vezes a gente quer jogar fora, quer esquecer, quer apagar, quer deletar. Não tem como. Já dorme com essa. Pega isso aí, vamos junto, traz pro aqui e agora. Não adianta ficar no futuro fazendo 1000, né, da tal ansiedade, ficar fazendo 1000 previsões. Não adianta. Tem que confiar no potencial, concordo plenamente. Confiar no potencial. Olhar menos pros lados, olhar pra dentro. Porque se olha pros lados, você se perde. Olhar pra dentro. Dar tempo ao tempo. Você não constrói nada do dia pra noite. Nada. E a gente olha para as pessoas de sucesso e acha que elas vieram daquele jeito. Não é, gente. Vai ler um pouco de biografia. Também ajuda, né? Ninguém veio do nada. Quer dizer, ninguém começou já brilhando, entendeu? É esse sangue nos olhos, é esse brilho nos olhos que a gente tem que carregar durante a vida, apesar dos perrengues, apesar das situações difíceis, porque não é se vão acontecer, elas estão continuamente acontecendo. A vida é isso, é um mar, é uma fábrica de onda. Só que você pode ter a sua prancha e aprender a surfar, como eu fiz, né? Literalmente, eu fui aprender a surfar pra surfar a onda e não ficar tomando caldo. Porque a onda, ela continua. Aí, você sendo protagonista, você surfa. Você sendo vítima, você continua tomando caldo. E esse caldo só te afunda mais. Então, é muito sobre isso. E aí, coisas pra te trazerem pra esse momento presente. É muito fácil, né, pra você falar momento presente. Eu também treino, gente, todo dia. Eu faço meu ritual de consciência, que é meditação, pranayama e yoga. Remédio, tarja preta, amor. Tarja preta eu tomo. Pranayama, meditação e yoga. É isso. É isso que me leva para a expansão de consciência, é isso que me traz para o momento presente, é isso que me traz foco, determinação, é isso que me faz confiar e acreditar em mim, é isso que me dá plenitude e que me mostra que o futuro vai dar tudo certo. Porque já tá dando, entendeu? É isso. Fuck my brain. Já Eu tava deu. aqui envolvida. Nossa, lindo. Obrigada, gente. Ai, uau, que delícia. Bora botar um rumo nessa vida, pessoal. Obrigado pra você que ficou até o final. Lembrando que estamos em várias redes sociais. No YouTube, @canal FMyBrain. No Spotify, @FMyBrain. E no nosso Instagram, atenção, @FMy.brain. Não tem desculpa, a gente tá em todos os lugares submarinos, na estratosfera, Estação Espacial Internacional e em satélites também. Acompanhe sempre e coloque o sininho para que você não perca nenhum conteúdo. Quem ainda não participa do clube de assinatura, dê aquele apoio pro nosso trabalho. Ele é maravilhoso e a gente quer chegar a mais pessoas. Participe que você vai ter muita coisa legal por lá também. Gente, muito obrigada. Até semana que vem. Compartilhe esse conteúdo, principalmente com aquelas pessoas que você sabe que estão fora de foco aí, vai ser muito legal. Obrigada. Estão sem rumo. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Fuck my brain. Fuck my brain.